eu não estou esperançoso de verdade para quem vai ganhar ou não vai ganhar a eleição no Brasil esse ano, porque eu não acho que a gente vai ter as mudanças necessárias. Provavelmente isso exigiria, inclusive, uma mudança na Constituição do Brasil. Quando o Mandani ganhou a eleição, muita gente achou que Nova York ia acabar e que isso ia ser péssimo para os Estados Unidos, e a ignorância deles, que não fazem ideia de que não é a primeira vez que um socialista ganha para prefeito de uma cidade importante dos Estados Unidos. Basta olhar Minneapolis, Portland, Seattle e tantos outros exemplos, inclusive muito piores, alguns até que terminaram com anarquismo. Esse tipo de análise rasa reflete um jeito brasileiro de pensar, que é olhar as coisas pela superfície, pior, confundir consequência com causa. Os brasileiros estão acostumados a achar que os problemas vão ser resolvidos por candidato da vez e nunca param para olhar o que de fato importa, que é a estrutura. Quando você olha para a estrutura da sociedade americana, você vê que ela foi muito bem planejada. Você olha os fundadores, né, os Walden Fábricas, eles tinham uma visão de país, pensaram em como fazer um sistema que protegesse o país do candidato da vez, da política populista da vez. É um modelo onde os estados são muito independentes e onde você tem concorrência não só entre os entes privados, ou seja, as empresas, mas também entre os entes públicos. E isso cria um clima onde o beneficiado é sempre o indivíduo. Então, por exemplo, se Nova York está fazendo bobagem, aumentando impostos, e a Flórida está reduzindo impostos, o Texas está reduzindo impostos, as empresas estão indo para lá, eventualmente as pessoas também vão migrar para lá. Isso vai gerar uma pressão no estado de Nova York. O estado de Nova York vai ter que repensar aqui as suas leis. As pessoas podem mudar, inclusive, de opinião política. Se vocês acham isso impossível, basta estudar. A Califórnia, que hoje todo mundo tem como exemplo de estado democrata, votou republicano na década de 80 inteira. O Texas, que hoje muita gente acha que é inquestionavelmente republicano, foi democrata, inclusive votou no Kennedy. Quer dizer que uma eleição igual a do Mandani, ela é boa, porque, como disse, antes do Mandani ser eleito, o colunista do Washington Post, George Will, se eu não me engano as palavras dele foram: a cada geração é importante que os Estados Unidos tenha um experimento socialista que fique restrito numa cidade ou num estado. Para essa geração nova, que ainda não viu as consequências desse tipo de político, vê. E uma vez visto, isso vai gerar uma lição, tanto para aquele estado quanto para o resto do país. É um sistema político desenhado não só à prova de política idiota, como feito para usar políticos idiotas para se oxigenarem. Isso muda muito a dinâmica da coisa. Se você pegar, por exemplo, a França, se Paris aumentar os impostos de modo nacional, a empresa francesa não tem ponto de correr. Ela vai sair da França. Fica até difícil para saber se o país está indo no caminho certo ou no caminho errado, porque você não tem exemplos. Nos Estados Unidos, não. Essa concorrência é de dentro. A empresa não deixa os Estados Unidos. A empresa deixa aquele estado e vai para outro estado. Se vocês olharem a população americana, muitos anos atrás era concentrada em Nova York, depois foi para a Califórnia e agora está se espalhando para o Texas e para a Flórida, pensando assim, no que seriam os maiores estados em termos de população, por conta dessa dinâmica. E nós não temos isso no Brasil. Nós não temos pesos e contrapesos, nós não temos uma grande concorrência entre os estados. Então, o Brasil está acostumado a fazer uma análise superficial. Ele acha que algum político vai salvar ou destruir uma cidade, um estado ou um país. E isso não é verdade, né? O modelo brasileiro é um modelo engessado, onde não há pesos e contrapesos, onde não há concorrência, onde não há accountability, fiscalização e onde não há, principalmente, consequências. Então, muito embora eu esteja lendo ótimas propostas do Zema, ótimas propostas do Caiado, eu preciso ser honesto, até agora eu não vi ninguém falar em uma mudança de sistema, dos fundamentos do sistema. Tudo que está sendo falado, na minha opinião, vai melhorar o Brasil alguns pontos para cima ou para baixo em relação à média, que ele já está acostumado. Agora, 10 a gente só vai conseguir se as pessoas começarem a falar do que realmente importa, que são os fundamentos da democracia brasileira, os fundamentos da sociedade brasileira, da nação brasileira. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se hoje o governo federal ou o Supremo decreta que a maconha está liberada em território nacional, esse é o modelo que a gente está hoje. Ninguém pode fazer diferente. E a gente não vai nem saber se isso é bom ou se isso é ruim, porque a gente não vai ter base de comparação. Se a gente fosse uma federação de fato, o que a gente teria? Por exemplo, o Rio de Janeiro libera maconha. A gente vai observar. Se aquilo lá funcionar bem, provavelmente outros estados seguirão o exemplo. Se aquilo funcionar mal, outros estados observarão e farão diferente. O mesmo serve para aborto, o mesmo serve para a maioridade penal. Ou seja, se a gente tiver mais liberdade, isso vai fazer com que o brasileiro possa escolher modelos. Hoje os nossos políticos não temem a ninguém. Não há nenhuma concorrência entre os estados. O eleitor não tem praticamente poder nenhum de puni-los com recall,
O eleitor sabe em quem votou, né? Vota-se num palhaço, ele bota mais 10 para dentro. Então, assim, enquanto não mudar o sistema político brasileiro e mudar as fundações, ter um projeto de país e de incentivos que jogue sempre o país para frente, o Brasil sempre vai ser refém do político da vez, da lei da vez, do populismo da vez. Todo o resto, na minha opinião, é enxugar gelo e tratar consequências. A gente precisa não de uma reforma tributária que aumente o poder de Brasília, mas que reduza o poder de Brasília. Não de uma reforma de segurança pública que aumente o poder do Brasil, mas que reduza o poder do Brasil. Não numa reforma da renda que aumente o poder do Brasília, mas que reduza o poder do Brasil. E não de um Supremo que consolide cada vez mais uma homogeneização total da legislação brasileira, ao invés de dar mais poder para os estados. A gente precisa ter 27 estados concorrendo para ver quem faz o melhor trabalho. O sistema americano foi desenhado para que o americano possa ficar em paz caso ocorra uma presepada, uma derrapada na urna ao eleger um deputado, um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente. Por fim, pegando aqui a cidade de Nova York, as consequências desse sistema já estão sendo vistas na prática. O Ken Griffin, um dos maiores investidores do mundo, estava em Chicago e resolveu sair de Chicago. E quando ele saiu de Chicago, ele ficou na dúvida se ele vinha para Nova York ou ia para Miami. Ele foi para Miami. E recentemente ele deu uma entrevista. No começo eu até tive dúvida, ele falou. Hoje não só tenho certeza do que eu acertei ao ir para Miami, como estou dobrando a aposta. Se vocês pegarem, por exemplo, o Goldman Sachs, que tem headquarters aqui do lado, por exemplo, de onde eu estou, muitos funcionários já estão sendo enviados para Salt Lake City e para Dallas. Isso deve continuar acontecendo. Em algum momento, os nova-iorquinos vão se dar conta. Eles vão olhar e vão falar, cara, o que a gente está fazendo não é muito bom. Outros estados estão fazendo diferente e as empresas estão indo para lá. E das duas, uma. Ou esse cara vai mudar para esses estados que estão fazendo melhor, que ele vai estar com pressa, então ele não vai esperar isso aqui mudar. Veja o que aconteceu com os bilionários da Califórnia, todos foram ou para o Texas ou para a Flórida. Ou esse cara aqui vai votar em um partido diferente. E essas coisas já estão acontecendo. Pensilvânia, Wisconsin e Michigan não votavam no republicano há muito tempo, até a primeira eleição do Trump. E hoje são estados extremamente disputados. E no Brasil? No Brasil, a gente tem um compromisso com o erro. Um sistema que fala, olha, vamos errar todos juntos. E não permito que ninguém faça diferente, porque vai que você acerta. Então essa é a minha opinião. Enquanto a gente não tiver uma profunda mudança constitucional no Brasil, uma mudança no modelo de incentivos com os quais o Brasil funciona, toda promessa de campanha é apenas enxugar gelo, que sim, vai melhorar ou piorar o país na margem, mas nunca vai tornar o Brasil um país de fato rico e desenvolvido.